Bem-vindos ao nosso canal YouTube, Falando Nisso de hoje, com a pergunta de Maria Socorro Lacerda, sobre a concepção de vínculo nas obras de Freud e de Lacan. Uma pergunta muito interessante, o que significa vínculo? Né? O que significa, se me permite traduzir, relação? O que significa estar com o outro? Em Freud, há dois grandes modelos de subjetividade. Um que fala de uma espécie de um caldeirão, onde estão nossos afetos, onde estão as nossas representações, onde estão nossas pulsões, e que é um caldeirão que a gente às vezes transborda, em que a gente pode tirar coisas e trocar com o outro, mas no fundo é uma concepção muito individualista de subjetividade. Há um segundo entendimento que a gente pode chamar de modelo de subjetividade compartilhada, em que a gente vai encontrar os conceitos de identificação, de projeção, de introjeção, em que a relação ela é anterior aos indivíduos. Então a gente poderia, já respondendo à pergunta, falar em dois modelos. Um modelo, no Freud, contratualista, né? Um modelo em que tem um indivíduo, tem outro indivíduo e eles operam trocas entre si, entre os elementos que estão dentro de cada um dos envolvidos nessa troca, uma concepção troquista de vínculo, mas há também um segundo modelo em que é a relação que cria os indivíduos, é a relação que estabelece que tipo de funcionamento que nós vamos ter de um para com o outro. Por exemplo, a projeção. A projeção faz com que aquilo que eu não consiga reconhecer em mim, aquilo que é doloroso, causa desprazer em mim, eu deposito no outro. Então, quando eu vou me relacionar com o outro, muitas vezes eu não consigo reconhecer a alteridade que ele representa, porque eu só consigo ver no outro eu mesmo. E o inverso também é possível, né? Quando eu encontro com o outro, eu posso não reconhecer-me nele. Eu posso encontrar no outro um estranho tão radical, um estranho tão diferente, que faz com que eu proceda a relações esquizoides, que eu proceda a cisões, que eu proceda a divisões em relação a ele. É um segundo modelo que a gente encontra no Freud. No Lacan, isso vai se aprofundar e vai se radicalizar no que a gente poderia chamar assim, uma teoria das relações, né? Relações então mediadas pela linguagem, então o vínculo ele é dado por como dois sujeitos circulam o seu desejo. E há várias modalidades então de vínculo. Eu posso circular o desejo atribuindo o falo ao outro, ou seja, aquilo que representa a falta para o meu desejo está no outro, mas eu posso também me relacionar com o outro atribuindo a falta a mim. Então eu estou sempre numa dúvida em relação ao que o outro espera de mim e assim por diante. É um modelo de como a relação ela é mediada pelo falo, ela é mediada pelo significante do desejo, e ela é também, então, uma relação de troca. Né? A gente pode dizer, no final, a criança atravessa a castração, atravessa o Édipo, o que ela descobre? Ela descobre que ninguém é dono do falo, que o desejo só funciona quando o falo pode ser, assim, circulado, ele pode ser, assim, compartilhado com o outro. Então, esse é um modelo de vínculo baseado em modalidades de desejo. Mais à frente, na obra de Lacan, vai aparecer uma outra teoria muito interessante, que seria assim, uma teoria do vínculo baseado no fracasso do vínculo, baseado no fracasso da troca, baseado naquilo que eu não consigo compartilhar com o outro, baseado naquilo que não faz relação com o outro, não faz rapport. E é aí que vai se desenvolver uma tripartição entre as modalidades de vínculo, né? Há um vínculo baseado no desejo, em que o desejo um é o desejo do outro. Há o vínculo baseado no amor, que é a expectativa de troca de signos que fazem amor, e que, portanto, fazem demanda, e que podem produzir demandas emparceradas ou não emparceradas, em que há toda uma lógica do pedido que está envolvida, e há ainda relações baseadas no gozo, nas quais o Lacan vai dizer, então, aí o que entra em jogo é algo da ordem da não-relação. Então eu tomo o outro como objeto, eu faço uma parte do meu órgão fonte de satisfação, e isso redunda numa não-relação. Né? Não, a relação sexual que não existe, ou o outro que não existe, ou a mulher que não existe. Isso são figuras da ideia de que quando a gente está com o outro, nem sempre a gente está vinculado. Mas a reconhecer o fracasso e o desvínculo, a separação, o desenlace, a disjunção simbólica ou transferencial, é uma parte essencial e incontornável do entendimento das relações humanas.